É a formação de patrimônio, de modo que esse patrimônio vá te dando liberdade. É isso que eu quero que você mentalize, é isso que eu quero te ensinar. Tá certo? Quem tem patrimônio, quem tem já uma reserva, pode ter a leveza de dizer assim, velho, esse paciente eu não quero atender. Eu não quero, ele vai ser problemático. Mas para isso você precisa ter lastro financeiro. Porque se você não tiver lastro financeiro, você é obrigado a atender. Porque se você não atender, você não ganha. Então, se torna uma escravidão. Percebe que quando a gente fala de investimentos, de formação de patrimônio, a gente não está falando de dinheiro. A gente está falando de liberdade. Liberdade de escolha. Entendeu? Tem gente que trabalha em consultórios insalubres, pessoas que são infelizes, trabalhando para plano, trabalhando com parceiros que maltratam, sabe? Que não valorizam, se sente inseguro, se sente desvalorizado. Mas, se você não tiver reserva financeira, se você não tiver lastro financeiro, você não pode escolher. Você não pode dizer assim, chega, não quero mais atender aqui. Por quê? Porque você tem que pagar as contas. Se a gente está falando aqui de fazer um lastro que dê liberdade, e se a gente está falando aqui que não precisa esperar até 70 anos para se aposentar, que dependendo de quantos anos você tenha, você pode se aposentar antes, se aposentar, né? Não parar de trabalhar, mas escolher quando, como e com quem você vai trabalhar. Se a gente está falando disso, um dos grandes caminhos é investir em renda variável. Ai, meu Deus, Alexandre, agora você vai falar de bolsa de valores? Pronto, para mim perdeu a graça. Preferia que você continuasse falando de tesouro direto. INSS, não conte com ele, ele é um complemento. Pague o mínimo que você é obrigado a pagar por lei e segue o barco. Previdência privada e investimentos de banco, eles não estão pensando em você. Banco não tem coração, ele tem cofre. Beleza? Terceiro, tesouro direto, excelente opção. Tesouro IPCA, pense no longo prazo, escolha os títulos da época que você queira receber o dinheiro e empresta dinheiro para o governo, é uma ótima opção. Mas você vai ficar só nisso? Dependendo da sua idade, talvez não seja interessante. Porque quando você tem acesso à bolsa de valores, que nada mais é do que um supermercadão onde você vai comprar ativos, né, investimentos, você tem acesso a excelentes tipos de investimentos. Quando a gente pensa no longo prazo, e o tema do encontro de hoje é aposentadoria, quando a gente pensa em investimentos de mais de 10 anos, tá? A gente deve sim pensar em investimentos da Bolsa de Valores, que são basicamente ações e fundos imobiliários. Só que a mentalidade tem que ser de longo prazo. A mentalidade tem que ser de plantar uma semente e colher o fruto lá na frente. Você tem uma ideia? Existem plantas, as oliveiras, por exemplo, que dão azeitona. Você planta uma oliveira para colher depois de 10 anos. Dependendo da sua idade, quem vai colher é seu filho, mas assim, não importa, você plantou. Então, quem planta uma oliveira, ele tem um pensamento de longo prazo. Mesma coisa com a gente. A gente tem que ter esse pensamento de longo prazo. Fica comigo nessa pesquisa, olha só. É uma pesquisa onde eles identificaram que quando nós pensamos na gente, quando o Alexandre pensa em Alexandre, quando eu penso nas situações para me proteger, para eu fazer, né? Coisas para mim, numa ressonância magnética, o meu córtex pré-frontal ele brilha, ou seja, essa região ela fica ativada. Guardem essa informação. Beleza.
Então, se eu fizer um planejamento assim, rapaz, eu preciso comprar uma caneta hoje, porque é importante para um trabalho que eu vou fazer ter essa caneta, um exemplo. No momento que eu estou pensando assim, lá dentro, o meu córtex pré-frontal ele está trabalhando. Bom, quando nós pensamos no futuro, um futuro distante, mais de 10 anos, o nosso córtex pré-frontal ele não acende, ele não trabalha. E aí essa pesquisa do MIT, ela diz o seguinte, que é como se o nosso cérebro não entendesse que quando a gente pensa lá na frente, a gente está falando da gente. É como se fosse um estranho, alguém que não existe, alguém que ainda não faz parte do seu cérebro, não faz parte da sua identidade, como você. Olha que louco. Então, quando a gente pensa no longo prazo, nem o nosso cérebro está do nosso lado. Quando a gente pensa do longo prazo, nem o nosso cérebro identifica isso como sendo você. Então, é um exercício que nós temos que fazer, pensar a longo prazo no nosso futuro. Olha só. Quando eu li esse artigo, eu falei, caramba, é isso. É por isso que todo mundo procrastina. Porque quando maior o prazo, mais a gente pensa que não é com a gente. Como é que vira isso, né? Às vezes, quando acontece ou uma doença grave, você pensa no seu futuro de forma mais séria. Quando acontece algum tipo de situação grave na sua vida, né, um acidente que você pensa, você fala, opa, peraí, que isso não estava no roteiro. Aí muda a mentalidade. Ou quando você faz planos gradativos, ou seja, eu tenho um plano de 5, de 10, de 15 anos, aí o seu cérebro vai entendendo aquilo ali e vai chegando lá. Mas isso é muito sensacional, porque é o grande problema de por que a gente não toma certas atitudes.